Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Já convido os irmãos a se colocarem de pé para que possamos estar agradecendo a Deus, amém? Por mais uma noite em que podemos estar em sua casa, amém? Para adorá-lo na beleza da sua santidade, amém? Acreditamos que o Senhor está conosco, né? É Ele que nos dá vigor, nos dá disposição para estarmos aqui juntos em comunhão, né? Adorando ao Senhor. Ore juntamente comigo. Eterno e soberano Deus, estamos em tua casa, meu Pai, regozijados, Senhor, e felizes em tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para estar te apresentando, meu Pai, os nossos pedidos, Senhor, as nossas orações, Senhor, mas também para te agradecer, Senhor. Agradecer pelo dom da vida, Senhor, pela provisão diária, meu Pai, porque Tu não tens deixado, Senhor, faltar o pão em nossa casa, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, ser conosco durante este culto, Senhor, recebe o nosso culto racional, meu Pai, e fala conosco, porque somos carentes de ouvir a Tua voz, meu Pai. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Eu queria convidar o nosso pastor Natanael, né, para ele conduzir aqui esse momento devocional com os hinos congregacionais, amém. Ele tem liberdade para convidar algumas irmãs, alguns irmãos para compor juntamente com ele, né, essa equipe aqui que vai aqui conduzir o louvor, escolhendo os hinos, mas que toda a igreja tem liberdade também de acompanhar e adorar o Senhor. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que eu e você chegamos aqui pela fé, pela infinita misericórdia do nosso Deus. E agora vamos cantar. A liturgia do culto é feita de cânticos, de testemunhos, de orações e também de pregações. E vamos cantar com muita alegria. Cante sabendo que Deus está ouvindo o seu louvor, a sua gratidão. Irmã Cristina, por favor, me ajude aqui. Irmã Miriam, a senhora também, vestido estampado, você. É você mesmo, é você. Pronto, vem às 4. Hino de número 61, abra sua harpa e diga que Deus toma conta de você. Deus tomará conta de ti. Som maior. Glória a Deus. Aleluia. Pode cantar louvores ao Senhor. Aleluia, glória. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Conta de ti, Deus tomará conta de ti, Deus tomará conta de ti, Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti, em toda parte, irmão, Senhor tomará conta
tem cuidado, Deus, de ti. Chegando a morte, Irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta De ti, Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus está no controle das nossas vidas. Cante. Deus tomará conta de ti. Deus Tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. 88. Revela a nós, Senhor, Jesus meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim. Enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Ré maior. Eu acho que é 31. Ré. Tá. Jesus meu Meu Rei, Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim. Enquanto eu aqui viver,
glorificar o nome Glória do ao teu Senhor. Oh, aleluia. Número 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Glória a Deus. Está perguntando, viu, irmãos? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Aleluia. Queres ser alegre qual bom lutador? Sim, meu Aí tem um segredo. O que é? Guarda o contato com teu Salvador. Não perca o contato com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lá maior. neste mundo ser um Vencedor. queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre Como lutador, guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem o mal não te cobrirá. pela senda alegre tu caminharás, Indo em contato com teu Salvador. Neste mundo Isa, muitos caminhar, os corações transbordam de pensar, traz a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. pela senda alegre tu Caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus caminharás, comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. pela senda alegre tu Caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo divina o prazer. Eis neste mundo o mal vencer. Guarda o contato, terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. pela senda alegre tu caminharás, Indo em contato com teu Salvador. aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor para todos sempre. Cante o coro. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, Indo em contato com teu Salvador. glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos hoje, terça-feira, né, isso como de costume, no culto de oração e testemunhos, amém?
E bom que a Bíblia já nos orienta, né? Ali em Tessalonicenses diz que nós devemos orar sem cessar, né? Isso quando fala sem cessar, ou seja, a todo momento. Se vai bem, você ora agradecendo, né? E se vai mal, você ora pedindo a misericórdia do Senhor, amém? A bondade dele que se renova a cada manhã, amém? Mas também é momento também na terça-feira de estarmos testemunhando para justamente saber as orações que o Senhor já tem ouvido, né? Isso, as bênçãos que Ele tem nos concedido. E nesse sentido nós gostaríamos de convidar o jovem Jefté, amém? Ele contactou conosco, tem algo para agradecer, algo que o Senhor tem feito na vida dele, e ele quer compartilhar com a igreja para que a fé dos irmãos também seja edificada. Amém? Aqui em cima. Glórias a Deus. Glória a Deus. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É um motivo de alegria, né? Estar mais uma noite aqui congregando com os irmãos para dizer que Deus, Ele é maravilhoso, glória a Jesus. E que grandes coisas Ele tem realizado, né, na minha vida, e eu creio que na vida dos irmãos também, glória a Jesus. E gostaria de agradecer ao Senhor uma bênção, né, que o Senhor me deu na semana passada que se passou, glória a Jesus. Mas antes de contar essa bênção, né, eu vou falar um pouco sobre mim, né, antes de chegar nessa bênção, glória a Deus. Antes de eu morar aqui em Natal, glória a Jesus, eu morava ali em São Rafael, né, uma cidade do interior, bastante longe, glória a Jesus. Aí estava cursando licenciatura em informática, glória a Deus, e estava concluindo lá, né, o curso ali em Panguaçu. Tem São Rafael e tem Ipanguaçu, e eu estudava em Panguaçu, pegava o ônibus do município. Aí já estava me formando, né? Faltava algumas coisas. Aí a minha tia aqui em Natal, glória a Deus, ela me liga para vir ajudar ela, né? O meu avô estava 90 e poucos anos, estava dando muito trabalho, e só tinha ela para lutar com ele, e minha avó também, bastante idade avançada, glória a Jesus. Aí eu, tá certo, eu vou resolver aqui as coisas, eu vou. Aí eu, demorando, aí ela ligou novamente, insistindo para me ir, vim aqui para Natal, glória a Jesus. Eu disse, tá certo, eu vou. Aí eu acabei vindo para Natal, glória a Deus, e aqui em Candelária, né, eu estou me residindo atualmente, glória a Jesus. E eu vim aqui para Natal, o foco principal, glória a Deus, era sair de Panguaçu e vir para Natal para arrumar trabalho, né? Porque o pessoal de lá do interior, eles vinham aqui para Natal já procurando emprego. Essa é a mentalidade, né? A gente vem procurar trabalho aqui em Natal, glória a Deus. Só que quando eu cheguei aqui em Natal, glória a Jesus, devido concluir o curso lá, né, de licenciatura, e tive experiência também com ensino, glória a Deus. Lá em São Rafael mesmo, eu tinha ensinado numa escola particular, não foi nem na disciplina que eu sou formado, que é informática, foi em outra disciplina, teve a necessidade e eu fui chamado para lecionar nessa escola. Só que eu tive uma certa decepção, né, com relação aos alunos e ao descaso, né, com o ensino, que eu nunca tinha ensinado no ensino fundamental, e eu não tive um contato meu negativo, glória a Deus, uma visão meu negativa da sala de aula, e por causa disso eu me desencantei um pouco, glória a Jesus, porque os alunos vi que tinha muita gente que não estava interessado e não queria nada com nada, né, e eu me decepcionei um pouco, né, com essa área de licenciatura. E é tanto que quando eu vim para Natal, eu não procurei emprego nessa área, glória a Deus, eu fiquei procurando outras coisas para fazer, menos na área de ensino. Só que eu procurava e as portas parece que não se abriam, né? Eu enviava currículo para um canto, enviava currículo para outro, enviava currículo pela internet, né, para os locais, e nada de acontecer, né, a bênção. E enquanto isso, né, eu estava ansioso, né, querendo um emprego, estava longe
da minha família, glória a Deus, né? Longe da casa dos meus pais, glória a Jesus, e não estava na casa dos meus pais e morando na casa de outros familiares meus, né? Que não é a casa dos meus pais, é a casa dos outros. Então, na casa dos outros é um pouco diferente, né? Da sua casa. Você não fica tão à vontade como você está na casa dos seus pais. E tinha toda essa questão, glória a Deus. E eu queria muito arrumar um trabalho e nada de acontecer, glória a Jesus. Aí, quando foi no final do ano passado, para não dizer que fiquei sem nada, ainda consegui uma pequena experiência, né, ali de emprego, mas só durou, acho que 1 mês e pouco, né? Não tinha dado certo. Isso foi foi antes da pandemia. Não tinha dado certo e eu acabei saindo desse pequeno trabalho. E daí em diante nada acontecia e eu ficava só em casa mesmo. Glória a Jesus. Quando, de repente, né, eu orando a Deus, buscando ao Senhor e sempre me apresentando a Deus, né, pedindo para Deus ter misericórdia. Eu sentia que Deus, nesse tempo todo, Ele estava, de certa forma, me tratando, glória a Deus, aproveitando esse momento, né, para mudar alguma coisa em mim, para a gente, como assim como falou o profeta Jeremias, né, quando teve aquela visão do povo de Israel, quando ele disse para ele ir na casa do oleiro, né, ele diz: olha, eu vou falar contigo. Aonde? Vai lá na casa do oleiro que eu vou falar contigo. E ele via o oleiro trabalhando num vaso, glória a Jesus. E aquele vaso ele estava sendo moldado. E o Senhor, e ele escuta a voz de Deus falando com ele. E ele diz: você está vendo esse vaso na mão do oleiro? Ele disse: sim, eu estou vendo. Assim é a casa de Israel, assim é o meu povo de Israel nas minhas mãos. Eu estou moldando eles, glória a Jesus. E quando o vaso ele não está do jeito que ele quer, né, ele quebra, né, refaz o barro novamente, amassa e vai ali moldando o barro até ficar na forma perfeita. E nesse tempo todo que eu passei procurando um trabalho, passou-se 3 anos e poucos meses, porque eu cheguei aqui em Natal em 2019, glória a Deus. E para ver como é complicado, né? A gente longe da casa dos pais, né, e morando na casa dos outros, e ainda por cima desempregado e doido para trabalhar, né? E aqui em Natal, para onde você vai, você gasta dinheiro, né? Para você andar de ônibus, você gasta dinheiro. Para você andar de Uber, você gasta dinheiro. Para você sair com seus amigos, você gasta dinheiro. Então, eu dependia bastante das pessoas, quando alguém chegava e me dava alguma coisa, né? Alguém da família chegava: tome 50 conto, né? Tome algum... Não era todo mês, mas de vez em quando alguém chegava para mim e me dava algum auxílio financeiro, mas sempre ficava naquela dependência. E eu pedia muito a Deus para sair dessa dependência, porque eu queria muito a minha independência financeira, glória a Jesus. E conquistar um trabalho, porque o trabalho traz dignidade, né, ao ser humano, que através do seu trabalho, Deus vai lhe abençoar para você conseguir suas coisas, né? Deus vai lhe abençoar para você ocupar o seu espaço na sociedade. E eu buscava muito isso da parte do Senhor e nada de acontecer. Quando foi terça-feira, irmão, na semana passada agora, no culto do aniversário do Perfeito Louvor, 37 anos do Perfeito Louvor, e Deus tinha colocado uma paz tão grande no meu coração nessa semana que eu estava até já migrando para outros planos, estava estudando outras coisas, estava em mente tomar outras decisões na vida. Aí eu vim aqui na terça-feira do aniversário do Perfeito Louvor, né? Ajudar aqui os irmãos na filmagem junto com as câmeras. Glória a Jesus. Quando foi no dia seguinte, irmãos, eu olho no meu e-mail, na minha caixa de entrada, eu vejo uma mensagem, né? Lá de Parnamirim, glória a Jesus. A Prefeitura de Parnamirim envia um e-mail para mim, glória a Deus, a Secretaria de Recursos Humanos, dizendo que eu tinha sido nomeado e convocado para um concurso que eu tinha feito em 2019. Glória a Deus. Olha só, eu tinha feito esse concurso e estava meio desanimado, eu achava que não ia ser chamado, porque era tanta enrolação com esse concurso que eu achava que eu não ia ser chamado. Quando foi depois do aniversário do Perfeito Louvor, no dia seguinte, eu recebo esse e-mail, né, com eles falando que eu tinha sido nomeado e tinha sido convocado, e já marcaram para essa semana o dia de eu ir. Agora, quinta-feira, eu já vou lá levar os papéis, né, levar os documentos
para dar continuidade ao processo. E eu tenho muito a agradecer a Deus por essa bênção que Ele colocou na minha vida, glória a Jesus. E eu quero, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar um versículo aqui da palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 9, versículo de número 10, que diz assim: E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Salmo 37, verso 5 diz, né? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Glórias a Deus, né? Nós nos alegramos com a vitória do nosso irmão. O irmão Jefta, que é um irmão assíduo, amados, está aqui no culto de terça-feira para orar, quinta-feira para receber a doutrina do pastor, escola bíblica dominical. É assim que Deus faz, né? Às vezes a gente pensa que é por acaso, mas como diria o pastor Cláudio, não existe coincidência, existe cristocência, né? Ou seja, Cristo está no meio do negócio. Então que o Senhor continue abençoando, Jefta, viu? E grandes coisas tem o Senhor preparado ainda na sua vida, amém? Meus amados irmãos, vamos louvar o Senhor agora com o nosso grupo regional em família, amém? Está com a oportunidade de entoar 2 hinos de louvor ao nosso Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. A igreja está um pouquinho assim, né, mais vaguinha, mas a gente está na presença do Senhor e ela está cheia. Porque não é a quantidade, é a qualidade que está hoje aqui na presença do Senhor. Glória a Deus. E é isso que faz toda a diferença, é você sair lá da sua casa, do final de semana, de um feriado, e veio aqui buscar o Senhor. Será que você só veio? Nessa noite Deus tem resposta para você. Glória a Deus. Nessa noite Deus tem cura. Tem uma palavra. Tem um abraço que cura. Glória a Que Deus. faz tantas coisas. Coisa boa, viu o jovem falando. Servindo ao Senhor. Aqui. E Deus deu a resposta da bênção dele, né? Estava esquecida, mas Deus renovou, né? Para mostrar quando Deus quer fazer, tem o seu tempo. Okay. Não é o meu nem o seu, é o tempo do Senhor. E é por isso que estamos aqui, para engrandecer esse Deus. Amém? Com a permissão do pastor, já estamos sentados. Vamos ficar em pé, louvar com a gente, para a gente poder sentir assim, sabe? As perninhas, descansar um pouco do banco, para engrandecer esse Deus que é tão bom e maravilhoso. Quem está lá atrás pode vir mais para frente, né, pastor? E aí a gente começa a sentir a presença do Senhor, porque quando a gente está coladinho assim, graças a Deus que esse tal de Covid é longe, e hoje a gente pode estar assim perto do nosso irmão, e abraçar e dizer como é bom estar aqui na presença do Senhor. Amém? Uma vez estou perante a ti, Senhor, agradecendo o seu imenso e grande amor. Mais uma vez fizeste de mim compaixão, nas ondas tormentosas seguraste a minha mão. O forte mar não teve sobre mim poder. Ó bom Senhor, não vieste me valer, estando eu cercado pela solidão. Ó Senhor, veio em minha proteção. Abrigo achei em ti, Senhor, braços teus, perfeito amor, em tuas asas proteção. Tu és o meu auxílio, minha salvação.
sabem. Somente olhar a ti, somente a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Somente a ti, Senhor. somente olhar a ti, Somente a ti, Senhor. e não olhar atrás, E não olhar atrás. seguir teu caminhar, Teu caminhar, Senhor. seguir sem vacilar, Sem vacilar, Senhor. prostrado em teu altar, Teu altar, Senhor. e não olhar atrás, seguir somente a ti, Somente a ti, Senhor. seguir somente a ti, Somente a ti, Senhor. seguir somente a ti, Somente a ti, Senhor. e não olhar atrás, Olhar atrás. seguir teu caminhar, Teu caminhar, Senhor. seguir sem Sem vacilar, vacilar, Senhor. prostrado em teu altar, Em teu altar, Senhor. e não olhar atrás. Sou feliz, Pois com toda a firmeza já tenho a certeza da vida ao fim. Sou feliz, pois minha alma cansada não brada assustada lá dentro de mim. Sou feliz, hoje há uma esperança de uma herança no reino de Deus. Porém, esta felicidade achei todo dia, a Cristo aceitei. vê se vocês sabem. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torno ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador. apenas eu atenderei ao brinde do Senhor. E a força, A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. e a gravidade, A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei. A Oh, glória, aleluia, aleluia. glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite eu acho que você veio falar com Jesus, não foi? Então nós vamos cantar, fale com Jesus. Está difícil? Fale com Jesus. O problema está muito grande, mas é Jesus que resolve, fala com Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele mora acima de tudo, além do universo, Mas para te ajudar,
Está em terra, os montes e vales, atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido? Sabe levantar o ego caído, as ondas do mal, Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Se a escuridão tomou tua estrada, você faz de tudo e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Aleluia! Eu não conheço você. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo e não vê nada. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Aleluia! Aleluia! Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Glória a Jesus. Pode sentar aqui. Glórias a Deus. Amados, ainda de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza, enquanto os irmãos do Regional em Família, ocupam seus lugares, amém? Vamos agora convidar o nosso irmão Maicon, ele que vai estar aqui compartilhando com a igreja um texto que o Senhor tenha colocado em seu coração, amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no segundo livro das Crônicas,
capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso de número 11. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Deus tem falado conosco, né? Quando a gente fala nesse capítulo do segundo livro das Crônicas, geralmente a gente atenta muito ao verso 14, né? Que se diz: se o meu povo, mas esse verso 15, ele tem muito a ver com esse culto de oração que nós sempre nos reunimos aqui para estar apresentando nossas petições ao Senhor. Assim diz a palavra de Deus, né? Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Deus tem visto o seu clamor e tem ouvido a sua oração. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, né? Agora vamos continuar adorando ao Senhor por meio das nossas doações, né, para a manutenção e crescimento da obra do Senhor. Vamos orar então pelos dizimistas e ofertantes, orar para que o Senhor continue abrindo portas de emprego como abriu para o nosso irmão Jefté, amém, que ele continue sendo soberano e reinando em meio a seu povo, amém. Ore juntamente comigo. Eterno e soberano Deus, nesse momento, Senhor, tua igreja irá tributar, Senhor, os tesouros, Senhor, a tua casa, meu Pai, para que tua obra, Senhor, continue crescendo, Senhor, e prosperando em meio à terra, Senhor, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, pela propagação do teu evangelho, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, ser conosco também, Senhor, abençoando aqueles que por algum motivo não podem ofertar, Senhor. Chega, Senhor, com abastança, Senhor, com providência, meu Pai, e abrindo portas, Senhor, abençoando cada um dos teus servos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por tudo isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nosso irmão Felipe também entoando um hino de louvor ao nosso Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nesse momento em que nós vamos ofertar, dizimar e ofertar, vamos também ofertar ao Senhor as nossas vidas. Declarar que estamos diante dEle, entregando a nossa vida e o nosso coração. Amém? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar, pra te adorar,
está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois para te adorar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agradeço pela oportunidade. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Já temos ouvido o Senhor falar conosco, né, isso por meio dos louvores, da leitura da sua palavra, mas agora é chegado o momento de ouvirmos na instrumentalidade da pregação da palavra de Deus, e hoje o servo que o Senhor irá usar para esse fim, o nosso irmão Bruno, né, presbítero Bruno França, já com a oportunidade a partir desse momento, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor nosso Deus por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele é o mesmo que opera sempre o querer e o efetuar dele. Quando nós queremos, Ele opera, e quando nós não queremos, Ele opera do mesmo jeito, porque Ele é Deus e Ele é o Senhor e soberano sobre as nossas vidas. Amém, pessoal? Então, nós às vezes ficamos inquietos com as coisas que estamos vivendo, mas não fique não, porque Deus é Senhor ainda e sempre será. Amém? Glorificamos o nome do Senhor. O irmão Pedro Miguel nos fez o convite para estar cooperando com o culto de hoje, e eu fui procurar uma palavra de Deus para a igreja, mas Deus me coloca sempre em situações difíceis e trazer uma mensagem que é pouco utilizada na igreja, de um profeta que quase nunca se fala dele, e uma mensagem que eu não gostaria de ouvir, mas vou ouvir, porque primeiro vai servir para mim, depois para os que ouvirem, não é? Cheguei aqui ainda em dúvida se realmente eu deveria de pregar essa mensagem, mas quando o irmão que antecedera, pode deixar no mesmo esquema que está aí, que eu vou me afastando, depois me aproximo, irmão Aidésio. Quando o irmão que me antecedera leu aqui a mensagem, lá do capítulo 7 de 2 Crônicas, aí eu baixei a cabeça e disse, é de Deus. Sabe aquela coisa? É de Deus? Porque é na mesma linha. Então vamos abrir o livro do profeta Joel. Abra e mantenha aberto, porque é de Deus a mesma mensagem praticamente que o irmão leu aqui, trazendo-nos aquilo que é de mais sagrado para as nossas vidas, o cuidado de Deus para o seu povo. Capítulo 2 do profeta Joel, versículo 12 ao 17. Capítulo 2, versículo 12 até o 17. Depois mantenham, por gentileza, a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma panorâmica neste livro. Profeta Joel, capítulo 2. Glória a Deus. Versículo de número 12. Amém? Vamos ler.
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina, em algumas Bíblias diz trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém? Eu disse que não era uma mensagem assim das melhores, nem para mim nem para ninguém, mas se tratando da palavra de Deus, até poderia alguém dizer: mas por que Joel existe nesta Bíblia? Poderia Joel não existir na Bíblia e mensagens que possam nos levar mais para próximo, perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais a gente tem o que se voltar-se para Ele, ou arrepender-se, ou converter-se, ou então chorar e buscar ao Senhor, para que alguma coisa possa de alguma maneira acontecer de melhor na nossa vida. Nós gostaríamos de trazer aqui para os irmãos uma visão geral e depois mais específica acerca do texto. Primeiramente, nós gostaríamos de falar sobre o livro do profeta. Mantenha seu livro aberto, portanto. O livro do profeta Joel é um livro que é colocado entre os menores entre os profetas, em termos de escritos proféticos que aqui são colocados. O livro do profeta Joel é um livro de poucos capítulos, portanto tem 3 capítulos. Menor não porque o profeta é menor por causa da quantidade de escritos que são colocados aqui, para que assim ele possa ser colocado entre o compêndio bíblico e ser classificado como profetas menores. E assim foi colocado. Quanto ao profeta, necessariamente, a gente observa aqui, no capítulo 1, versículo 1, diz que o Senhor, abra sua Bíblia e acompanhe comigo, veio a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A Bíblia traz pelo menos 12 personagens bíblicos no Velho Testamento que se chama Joel, mas só um é filho de Petuel. O nome Joel traz consigo um significado judaico muito forte. Toda a nação de Israel, desde que se deu conta da sua existência, não coloca o nome dos seus filhos pela simples acomodação sonórica do nome, ou porque é bonito ou feio, ou porque alguém achou interessante. Não. Os nomes são colocados nos filhos dos israelitas porque tem um significado espiritual no nome. Saiba de uma coisa: nunca coloque o nome do seu filho porque acha bonito, mas porque tem um significado que o aproxima de Deus e traz uma melhor qualidade de vida para aquele nome, porque você vai ficar chamando o nome do seu filho a vida inteira e talvez esteja até amaldiçoando, mas faça como Petuel, coloque o nome que vai abençoá-lo a vida inteira. Glória ao nome de Jesus. O nome Joel quer dizer
o Senhor é soberano, ou Deus é o Senhor. Quando eu fui colocar o nome dos meus filhos, aí, há uns anos atrás, um tem 23, a outra tem 27 anos hoje, né? 27 anos. A primeira filha eu fui observar, e já crente, observei, olhei, observei e coloquei o nome de Brenda Raquel. Por que Raquel? Porque significa ovelha do Senhor. E Brenda porque é morena, ela nasceu moreninha. Então eu coloquei ovelha morena, a ovelha morena do Senhor. Esse é o significado da minha filha mais velha, a ovelha morena do Senhor. É crente, muito mais do que eu, vice-dirigente do ciclo de oração ali na Igreja Polo de Jardim de Deus. Ela está cooperando com o trabalho do Senhor, embora muito nova, casada, mas tem um vigor espiritual de, podemos dizer assim, bem robusto na presença de Deus. O filho menor tem o nome de Adriel. Todas as vezes que você vê o nome El no final é porque se refere a Deus. Vem de um significado judaico. Logo, Adriel quer dizer nascido para glorificar a Deus. Você percebe o cuidado que às vezes a gente tem que ter desde o início da nossa formação familiar? E Petuel não foi diferente. Assim como eu coloquei o nome de Adriel, nascido para glorificar a Deus, assim também Petuel não mediu esforço e colocou, vai ser chamado de Joel, porque Deus será o Senhor da sua vida. E ele passou a vida inteira sabendo que Deus é o Senhor. Deus é o Senhor do universo. Deus que é o Senhor das estrelas. Deus que é o Senhor de todas as Via Láctea do universo que existir. A Bíblia faz referência às Via Lácteas, chamando de Ursa Maior, Ursa Menor. Tem algumas Via Lácteas, tem alguns tipos de constelações que a Bíblia se refere. Quando você olhar para os céus e ver as estrelas e ver todos esses cosmos que aí está, saiba que Ele, o nosso Deus, é o Senhor do universo. Glória ao nome de Jesus. Deus é o Senhor da terra. Deus é o Senhor dos que estão aqui na terra. Deus é o Senhor dos mares, Deus é o Senhor dos lagos, dos grandes lagos, dos pequenos lagos, dos rios, das nascentes que alimentam os rios e dos rios que alimentam os oceanos. Deus é o Senhor, assim se chamava o nome de Joel, porque Ele é o Senhor dos homens, Ele é o Senhor nosso, o Senhor dos ímpios, o Senhor das nações, o Senhor da igreja, o Senhor de nós que aqui estamos. Ele é o Senhor das nossas vidas e nada passará desapercebido diante dos seus olhos, porque Ele vê e sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor nosso. A Bíblia diz que ele foi chamado de Joel. Agora, a Bíblia também não faz referências a Joel. Em nenhum outro lugar na Bíblia, quem faz referência em outro livro da Bíblia se chama Pedro. No discurso, lá no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, quando no capítulo 2, lá pelo versículo 16, quando Pedro está fazendo referência ao dia de Pentecoste e o que haveria de acontecer naquele momento pela profecia do profeta Joel, no capítulo 2 em diante, você percebe lá pelo versículo 28, quando ele fala que há de ser que nos últimos dias ele haveria de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Aí Pedro começa a pregar e foi uma grande maravilha, e muita gente foi cheia do Espírito Santo naquele dia, e ele começou a se referir que essa profecia era do profeta Joel, portanto filho de Petuel. Ele faz referência a Joel, mas em nenhum outro lugar da Bíblia o filho de Petuel é mencionado. Ele só é mencionado pelo Pedro naquele discurso do Pentecoste do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas o que mais interessante a gente pode observar aqui é que Deus veio ao encontro de Joel. É muito importante essa passagem bíblica nós observarmos. Este versículo 1 do capítulo 1, você percebe que a palavra que veio a Joel não foi uma palavra profética ou da cabeça dele ou da imaginação. Não foi algo que pudesse assim ser de alguma maneira inventada ou imaginada pelo Joel. A Bíblia diz que foi a palavra do Senhor que veio a ele para que ele pudesse profetizar para o seu povo.
é algo muito individual e particular. Ele veio, o Senhor, falar com Joel, dizendo, e dizia assim, veio dirigida a Joel, filho de Petuel. E a Bíblia diz no capítulo 1 e versículo 2 ainda, versículo 3, diz que esta palavra profética era para os anciões de Israel, trazendo de cima para baixo, dizendo assim, é para aqueles que têm mais experiências entre o povo de Israel, portanto da linhagem espiritual de Deus, o povo escolhido, é também para todos os pais e para todos os filhos e para os filhos dos filhos e dos que ainda hão de nascer. Esta palavra será para toda uma geração, não somente para a de Joel, mas para uma geração escatologicamente futura que haveriam de nascer ainda. É aquilo que a palavra diz. A palavra diz respeito e é dirigida para nós e para todos os que hão de nascer, para os nossos filhos. Portanto, a mensagem profética de Joel, ela é atemporal. Ela não se limitou àquele tempo, mas há tempos presentes, tempos medianos, portanto, imediatamente que haveriam de acontecer, e tempo futurístico, bem longe, que ainda nem aconteceu, que é o que diz respeito ao juízo final e aquilo que Deus tem preparado para exterminar, ou pelo menos terminar a existência humana da forma como está vivendo sobre a face da terra. Esse profeta Joel, ele traz uma mensagem desta natureza, falando um pouco sobre o tempo de Joel, quando Joel profetizou necessariamente. A Bíblia vem trazendo a vida dos reis, em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, como assim é colocado a Bíblia Sagrada. Mas nas 2 Crônicas, lá pelo capítulo 24, você vai observar que nasceu um rei, e esse rei se chamava Joás. Portanto, Joás tinha a idade de 7 anos quando começou a reinar. Alguns doutrinadores bíblicos e alguns que tentam trazer o tempo profético de Joel para explicar a sua profecia e os acontecimentos dos quais ele estava profetizando, transportou Joel para encaixá-lo exatamente nos tempos de Joás e da linhagem sacerdotal de Joiada, que era o tutor de Joás, porque um menino de 7 anos de idade jamais poderia estar reinando sozinho, sem nenhuma direção de alguém que pudesse cuidar dele, e foi Joiada o sacerdote que cuidou dele. Neste tempo, Deus usou Joás, Deus usou Joiada para poder orientar o garoto de como poder resgatar a vida espiritual do povo. Mas nem sempre foi assim, porque no momento que o tempo vai passando, o Joás começa a cuidar do culto a Deus e recebia as orientações do sacerdote Joiada. Começa então uma nova fase de restauração da vida religiosa, da vida do povo, da vida da economia de Israel, da vida da sociedade israelense. Eles começam a se organizar, Deus vai abençoando, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor da nação. Quando a nação se dobra diante de Deus e começa a restaurar o culto, onde Salomão tinha feito um grande templo, e o templo não foi feito somente para poder se olhar, mas para se prestar culto ao Senhor, e foi uma fase muito boa, pelo menos inicialmente, no governo de Joás. Depois ele achou que cresceu, passados os dias de Joiada, não dava mais para tutelar aquele garoto, porque cresceu. E quando o homem cresce, e quando vira homem, quando vira crescido, e passa a ter compreensão melhor da vida, ele começa a entender que não precisa mais de Deus. Antes tudo era Deus, tudo era o culto a Deus, tudo era a casa do Senhor. Mas a partir do momento que ele começa a desenvolver a vida, ele diz, é o Senhor, tudo bem, mas eu também sou o rei. Então Deus vai começar a disputar comigo as decisões. Percebe que às vezes a gente toma decisões que não consulta a Deus, é porque a gente acha que deve ser assim, mas Deus está dizendo para nós, quem sabe nesta noite, e alguns que aqui estão, que tudo que nós façamos para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos alguma coisa, façamos para a glória de Deus. E sem a direção de Deus a gente não pode viver. Glória ao nome de Jesus.
Ele começou a entender que deveria fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer alguma coisa porque eu já sou um soberano, eu sou um rei, eu já cresci, já não preciso mais da orientação do sacerdote, e pelos seus próprios passos começou a tomar decisão. Aí é que ele começou a botar os pés pelas mãos, e Israel começou a resgatar as velhas maldições que foram contraídas pelos seus descendentes. Portanto, Acabe, que recentemente teria, de alguma maneira, trazido muita maldição para o povo de Israel. Não traga maldições para a sua casa, não traga maldições para a sua vida, não traga maldições para a sua empresa, nem para seus familiares. Quando se desviar dos caminhos do Senhor, quando se rebelar contra Deus, quando você achar que de alguma maneira a sua cabeça está bem suficiente, que não precisa de Deus para cuidar da sua vida, não traga maldições, porque o Senhor está requerendo nesta noite, quem sabe de mim e de você, o lugar de Senhor das nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Eu sou o Senhor, não abro mão. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do povo, eu sou o Deus de longe, eu sou o Deus de perto, e sou o Deus da sua e da minha vida. Glória ao nome de Jesus. É assim que Deus quer, e assim se foi. Quando Deus traz a mensagem para o povo, este é o tempo que mais se acomoda à profecia de Israel. Ele começou a pensar que era alguém, porque era rei, porque estava grandiosamente trabalhando no meio de uma sociedade que estava ali, de alguma maneira, dependendo dele. Perceba que quando um líder que está numa posição de eminência, que está lá em cima, sentado em algum trono, ele influencia os seus subordinados. Se um justo governa, todo mundo se alegra, mas se um maldito, infeliz, corrupto governa, o povo chora, diz a Bíblia. Mas nós precisamos da direção de Deus. Volto a dizer, Ele é o nosso Senhor. E assim foi, ele começou a governar de maneira idólatra. Já não mais tinha, podemos dizer assim, a mesma alegria de antes. Não havia mais abundância, não havia mais a reverência do culto a Deus. Não havia mais, porque na própria Bíblia, no capítulo 1, você vai observar lá embaixo, que a pessoa agora estava usando de bebida, ou seja, os bêbados estavam frequentando os cultos. Os sacerdotes estavam sendo influenciados pelo rei e estavam bebendo, entrando pelo caminho da idolatria, da prostituição, porque começou a resgatar toda a maldição de Acabe. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor. E quando Deus começou a trazer juízo, aí foi que a coisa começou a pegar. Levanta Deus Joel e começa a profetizar contra aquela nação. A mensagem de Deus que traz o profeta, ela se divide pelo menos em 3 coisas que nós podemos atentar esta noite. Primeiro, a mensagem é dirigida, de uma situação, logo de imediato no capítulo 1 e versículo 4, de uma praga de gafanhoto em 4 tipos, alguns dizem 4 tipos de insetos diferentes, mas eu diria que poderia ser até uma mutação de insetos, mas que se refere ao gafanhoto, à locusta, ao pulgão e à aruga, enfim, estes insetos, eles trariam uma grande juízo, e por Deus é chamado de meu exército, lá no capítulo do número 2, versículo de número, me parece 18. Deus chama a praga de gafanhotos de seu exército. Ao mesmo tempo que Deus, ao pegar essa situação de gafanhotos, que realmente não foi uma figura, mas foi uma realidade que aconteceu, Ele também, na mesma mensagem, de forma extraordinariamente inteligente, usando o profeta, que a gente não consegue nem alcançar tamanha sabedoria, mas ele se refere também a uma grande invasão dos inimigos de Israel, os sírios, que haveria de trucidar completamente a nação de Israel. Mas no mesmo conteúdo da mensagem profética de Israel, o Senhor usa o profeta e diz que esta mensagem não era somente para aqueles dias, nem para aqueles tempos, mas para os tempos vindouros, os tempos finais.
Ele traz entre estas duas coisas, ou seja, entre aquilo que disciplinamente Deus haveria de fazer com o seu povo, também lá na frente ele coloca uma mensagem de restauração e logo em seguida uma mensagem de juízo final para toda a humanidade. Perceba, capítulo 1, versículo do número 4, o que diz? O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, a locusta, e o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Aí a Bíblia chama, despertai, olha aqui, ó, ébrios, chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto. Percebe que Deus está se referindo a situações de pessoas que estavam bebendo e que estavam se embriagando dentro do culto a Deus. Percebe-se que Joel, ele estava inserido neste contexto sacerdotal, porque ele não se refere a rei nenhum, mas se refere a uma situação de culto. Ele se refere a sacerdotes, ao povo de Israel. Ele se refere a uma situação de culto a Deus que estava sendo minada a espiritualidade, e por essa razão a nação não estava sendo abençoada. No decorrer dessa mensagem do capítulo 1, você vai perceber que Joel, ele demonstra conhecimento de entologia, porque se refere aos insetos e à sua vida e à prática portanto, é a ciência que estuda o comportamento dos insetos com o seu meio ambiente e com tudo. Essa situação do gafanhoto, da locusta, da aruga, foi uma praga que Deus levantou e enviou de tal maneira que varreu a nação de Israel completamente, deixando nada para trás a não ser um deserto. A macieira, a figueira, a oliveira e todos os trigos, a cevada, Deus vai trazendo a mensagem profética como assim: não ficou nada para trás, nada. O gafanhoto é um inseto que vai comendo em cima e defecando embaixo. É direto, parece que é uma coisa terrível. E o próprio Joel se referia a esta praga e a prática do gafanhoto. Ele diz que este inseto tinha queixadas como de leão velho. Ou seja, olhando ele e observando, ele percebia que haveria esta praga de devastar completamente a vida agropecuária de Israel. Por não ter lavoura, por não ter do que comer. Aí a Bíblia diz assim: o gado também morre. Quando se fala em gado, toda a vida animal também morre. E quando se não tem o que comer, e se não tem o que comer, seja pelo fato de a agricultura ter sido prejudicada, e a pecuária também, e a nação de Israel entra em colapso financeiro, não tem também o culto, nem as ofertas, não tem os dízimos, não tem nada. E o sacerdote, Deus diz assim, que Deus corta tudo isso. Deus vai cortando o dízimo da igreja. Deus vai cortando o dízimo, ou melhor, a oferta para o templo. Deus tira o maná, Deus tira os animais, Deus deixa os sacerdotes sem nada. E a Bíblia diz que os sacerdotes entristecem e ficam completamente em depressão, buscando razão para se saber o que está acontecendo. Meus queridos irmãos, o pecado é a coisa mais terrível que pode acontecer na vida de uma sociedade, de um homem e de uma mulher. Porque o pecado é o único instrumento de malignidade que pode separar Deus dos homens. Deus não contempla o pecado. O nosso problema, tocadores e cantores essa noite, não é lutar contra o pecado, não é o inimigo, não é o diabo, não é fome nem sede, não é a oferta nem o dízimo,
nem é o sacerdote. O problema maior que nós podemos observar nesta palavra é a ausência de Deus na vida do homem. Quando Deus se torna ausente, as decisões são as mais espatafúrdias que podem ser tomadas, mais equivocadas, mais pecaminosas, mais individuais, mais egocêntricas, mais erradas, mais diabólicas, podemos assim dizer. Porque o homem, como falei, como Joás, tomou decisões erradas, porque se desviou dos caminhos do Senhor. Aí eu vou para a mensagem específica do capítulo 2 nesta noite, onde Deus manda tocar a trombeta em Sião. Quando se toca a trombeta, não se tocou a trombeta de dentro para fora, não, porque não é os de fora que precisa ouvir a mensagem, eram os de dentro. Deus levantou o profeta para tocar a trombeta para dentro dos muros de Jerusalém e alertar o povo quanto à praga e quanto aos inimigos que estavam lá fora. E disse para ele: toca a trombeta em Sião, toque a trombeta, porque o mal está chegando, porque o povo está pecando. No capítulo 1, versículo 16, você diz: onde está a comida, onde está o trigo? Aí no final do versículo diz assim: e a alegria foi-se da casa de Deus. Está lá no capítulo 16. A alegria foi-se da casa de Deus. A gente procura, meu irmão, você perceber que muitas vezes o que nos deixa triste, ou pelo menos deixava o sacerdote triste, se é que podemos assim observar, não era, como eu disse, não era a falta dos suprimentos da casa de Deus, não, era a ausência de Deus na vida deles. A depressão veio por ausência de Deus. Capítulo 2, versículo 12. Mesmo em face a toda uma situação que estava sendo anunciada por causa do pecado de Israel e por causa que desviaram-se dos caminhos do Senhor, o Senhor disse: mesmo em face a tudo isso, versículo 12, ainda assim, veja como Deus diz: eu sei o que está acontecendo. É como se Deus dissesse assim: eu sei o que está acontecendo, eu sei dos bastidores e das decisões humanas, eu sei o que está acontecendo por trás de cada decisão das autoridades, porque às vezes a gente pensa que Deus está interessado somente na vida espiritual. Não, Senhor, Ele é o Senhor, como eu disse, dos céus e da terra e de todos, porque nenhuma autoridade é constituída de qualquer jeito. Não há autoridade, diz a Bíblia, que não seja constituída por Deus. Se algum mal vem, é porque Deus está castigando aquele povo ou aquela nação. Mas se algum bem também vem, é porque Deus está abençoando aquela nação. Deus sempre nos dará a oportunidade. Ele nos dá a oportunidade do arrependimento, de voltar-se para Ele. Aí diz o capítulo 2, versículo 12: ainda assim, e ele diz agora mesmo, ou seja, neste momento profético em que você está ouvindo, ainda assim, mesmo tendo anunciado que vai vir um grande juízo sobre as nações, eu, o Senhor, estou dizendo, agora mesmo, convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. Às vezes tem uma falsa mensagem por aí dizendo: eu já aceitei Jesus, eu já não preciso mais de nada, já está tudo resolvido, eu agora sou crente, posso me prostituir, eu posso roubar, eu posso me corromper, eu posso cometer peculato, eu posso cometer todo tipo de pecado por aí afora, porque agora eu sou crente. Eu sou crente, mas não, Jesus já perdoou os meus pecados e agora eu sou crente. Crente pode fazer tudo agora. Posso todas as coisas, diz a Bíblia, porque Ele vai me fortalecer até na hora do pecado.
Eu nunca vi uma geração tão podre como a que eu estou vendo aí fora. Homossexuais dizendo que é crente, lésbica dizendo que é crente, prostitutas dizendo que é crente, jovens na igreja se prostituindo dizendo que é crente, cometendo fornicação e dizendo que é crente, crente enganando e dizendo que é crente. Pastores que vieram, na qualidade de advogado, pastor que me procurou, cometendo peculato, nunca deu um dia de serviço no serviço público, nunca deu, querendo que aumentasse o salário dele, porque estava ganhando pouco. Quantos dias de trabalho você... Faz 25 anos que eu sou lotado na secretaria lá e nunca fui lá. Diga aí. Isso é crime, só não está sendo preso. Eu disse, eu vou me afastar de você, pecador. Eu vou me afastar de você, para não me desviar junto com você, porque você já está desviado. Corruptos, gente corrupta, dizendo que é crente, e a Bíblia diz que nós devemos nos convertermos ao Senhor nosso Deus. Quer ir para o céu? Se converta. Precisamos melhorar a nossa vida de crente para experimentarmos a mão do Senhor guiando a nossa vida. Se achar não é ser. Tem muita gente se achando, eu acho que eu sou crente, mas quando está pecando pela internet, olhando o celular, envolvido com prostituição virtual, buscando coisas que não é do interesse de Deus, e estamos desviados e não sabemos, e Deus está dizendo, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos de todo o vosso coração. Não é converter-se a coisa, não é converter-se a um pastor, não é converter-se a uma mensagem de alguém, não é converter-se a esta sociedade imunda e profana que está aí fora, não é converter-se a uma religião, não é converter-se à Assembleia de Deus, é converter-se ao Senhor. É ao Senhor que vai cuidar da sua vida, é converter-se a Ele que vai ser o Senhor da sua vida. É converter-se a Ele que vai mandar em você. É converter-se a Ele que vai fazer de você o templo e morada do Espírito Santo. Queremos ser, mas não estamos nos dando lugar para ser. E a Bíblia diz de todo o vosso coração. E eu entendo o coração aqui como sendo a pessoa na sua integralidade. E a pessoa é espírito, alma e corpo. O espírito precisa estar liberto para adorar a Deus, para buscar ao Senhor, para encontrar Deus no altar, para entregar aquilo que precisa ser espiritualmente aceitável ao Senhor. E a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não tem que ter mentira, falsidade, não. É de todo o coração, a alma, nos pensamentos, nos sentimentos, toda a nossa personalidade, toda a nossa faculdade cognitiva, racional, voltado para Deus, para Ele nos usar neste mundo como instrumento da sua santidade. Nosso corpo, que leva toda essa invisibilidade de ser dessa pessoa que somos. E a Bíblia nos chama de templo e morada do Espírito. O corpo que exterioriza quem somos aí fora, que diz quem somos. Imediatamente quando alguém olha para você, já dá logo um conceito de quem você é. Ah, porque isso, porque aquilo e porque aquilo outro. E o Senhor nos está dizendo, eu não quero saber de justificativa, eu quero que você se converta, se volte para mim de todo o vosso coração. Deixa de mimimi, de estar inventando história, de estar se justificando, porque quem está na linha de tiro, como diz por aí,
ou quem está aí à vista, é você, representante do Deus Altíssimo. Glória a Deus. E a Bíblia diz, ó, convertei-vos de todo o vosso coração. E ele diz uma forma de se converter. Já passou da hora? 9:03. 5 minutos, tá bom? 5 minutos mais? Se vocês, amém? Se não, eu paro agora. Está ficando arrochado agora. Convertei-vos de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro e com pranto. Jejum não é somente ausência de pão. Quanto tempo faz que você não jejuma? Quanto tempo faz que o seu templo do Espírito não experimenta experiências sobrenaturais? Porque jejum não é só ausência de pão. Jejum é a presença do pão vivo que desceu do céu, aleluia. É mais do que a ausência de pão, é sabendo que você está comendo o pão vivo, está se alimentando, e Deus está dizendo para você que o seu corpo está a cada dia mais em sintonia com a situação do céu. Jejum. Você sabe que cada vez que a gente jejum, a gente se aproxima mais de Deus? A gente fica mais sensível? A gente fica mais sensível à voz de Deus. Com choro, converter-se com choro. Está faltando lágrimas nos teus olhos no local da adoração. Quanto tempo faz que você não chora? Chora por besteira, quando alguém trai você, quando alguém fala mal, quando alguém diz uma coisa que você não gostou, aí você cai chorando. Eu quero saber se você está chorando no altar. Chorar no altar. Confessando aquilo que Deus quer ouvir de você. Outro dia eu falei numa igreja, que os irmãos estavam assim, Senhor, chegando na igreja e dizem assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados, amém. Aí o Senhor, amém não. Aleluia. Amém não. Você não me disse tudo. Pecado tem nome, sim ou não? Pecado tem nome, sim ou não? Senhor, eu adulterei. Assim, assim, assim e assado. Senhor, eu errei, eu falei, eu disse, eu criei uma intriga ali, eu estou intrigado com fulano, eu estou odiando, eu não consigo ver aquela irmã, que eu tenho ódio daquela irmã, Senhor. Senhor, eu estou com um sentimento assim, assim, assim. Dizendo, como diz na minha terra, tintim por tintim ali ao Senhor. Eu garanto a você que com 10 minutos você está chorando copiosamente, porque Deus está se inclinando para ouvir a sua oração, e você está falando em línguas e sendo renovado na presença de Deus. Você está pensando que essa sua oração de 1 minuto está resolvendo? Está resolvendo nada. O pecado está sendo escondido, o diabo está te enganando, você está auto se enganando. Quando vier para o altar de Deus, se quebrante, porque Deus ainda está ouvindo o coração quebrantado e a oração que é feita neste lugar. Não se engane. Não ache que está no nível espiritual bom, se não estiver chorando. Pastor que não chora, é difícil ser ouvido. Pastor tem que chorar mais ainda. Primeiro, porque está amando as ovelhas. Segundo, porque tem responsabilidade sobre elas. Terceiro, porque a vida está difícil. E quarto, porque o diabo está querendo atacar ele, e ele precisa da proteção de Deus, e desesperadamente se aproximar do altar do Senhor. Cadê a lágrima?
Você está escondendo e economizando para quem, pelo amor de Deus? Chora, olhos, chora no altar do Senhor, pranto no altar do Senhor. A conversão ou voltar-se para Deus também significa dizer chorar no altar do Senhor. Rasgai o vosso coração em nós as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Vou encerrar agora dizendo, porque o tempo não nos permite ir muito longe. Eu poderia dizer cada uma dessas palavras aqui e ser uma coisa tremenda nas nossas vidas. Mas no versículo 25 diz que o Senhor quer restaurar, restituir a nossa vida. Deus tem promessa de restituição. Deus tem promessa de restauração. Deus tem promessa de abundância material. Deus tem promessa de abundância espiritual. Mas o que Ele mais quer de nós é voltarmos para Ele. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Eu queria que essa igreja estivesse cheia para ouvir essa mensagem, para dizer para todos que o maior problema nosso hoje da igreja não é os inimigos que nos cercam, não são as pessoas que talvez nos queiram fazer mal, não é a dificuldade econômica ou financeira, não é problemas quaisquer psicológicos ou outros quaisquer. O maior problema da igreja é a ausência de Deus na vida. Se Deus estiver abundantemente sobre nós, como a chuva seródia e temporã, como um grande temporal na nossa vida, se Deus estiver levando-nos dos seus braços, não tem coisa que possa ser impossível que Ele não possa resolver ou cuidar de nós. O maior problema da igreja é voltar-se para Deus com o coração convertido e quebrantado. Isso de cima para baixo, como Joel fala, os anciões, os jovens, os pastores, os sacerdotes, a igreja de uma forma geral, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 2, verso 17, parte A: quem tem ouvidos ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus, né? O presbítero Bruno no início disse que estava em dúvida se a palavra era essa mesmo, mas se Deus mandou, com certeza tinha endereço certo. Amém? Quantos aqui, assim como eu, receberam a palavra de Deus? Amém? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, já estaremos encerrando o nosso culto, né? Apenas alguns convites. Quinta-feira, né, em tempo, nós justificamos a ausência do nosso pastor Eliezer de Souza. Ele disse que a irmã auxiliadora está muito rouca, né? Acredito que uma crise alérgica, teve esse final de semana no acampamento de mulheres. Então o pastor Eliezer vai estar pregando na próxima quinta-feira aqui no culto de doutrina. Eles preferem se resguardar, ficar repousando hoje, né? Então, ao tempo que a gente justifica a ausência do pastor, a gente já convida a igreja para estar juntamente conosco na próxima quinta-feira, né? Isso, ouvindo mais, aprendendo mais da palavra de Deus no culto de doutrina. Amém? Amados, a gente tem como estar próximo de Deus em qualquer lugar, né? Existe uma teoria aí de um grupo que se autodenomina desigrejados, né, que diz que não precisa de igreja para estar perto do Senhor. Isso é a visão deles, né? Mas nós precisamos, amados, porque esse lugar que foi lido hoje na palavra do Senhor, né, é aquele lugar reservado para estarmos cultuando, para estarmos exercendo a comunhão com os irmãos, amém? Então, nesses últimos tempos, amados, às vezes a gente ora para que Deus melhore a situação, mas eu confesso, eu peguei me perguntando esses dias: será que o Senhor vai melhorar ou realmente a gente já está próximo do fim? Porque próximo do fim os dias vão ser maus, né?
E eu creio que talvez essa geração não experimente a primeira morte, não, a morte humana não. Quantos aqui creem que o Senhor pode vir hoje mesmo arrebatar a sua igreja? Eu creio, amém? Glória a Deus. Então, amados, se faz necessário que estejamos congregando, amém? Estejamos aqui no altar, onde Deus reservou, né, para estarmos cultuando ao Senhor. Então, amados, louvo a Deus pela vida de cada um que aqui tem chegado, né, isso porque tem estado no culto de oração, tem estado no culto de doutrina. Não sei porque o Senhor está me inquietando para dizer isso. Nós vivemos um tempo, nós vivemos uma geração de uma igreja que está vivendo muito do afago, está querendo viver apenas de evento. Se é jovem, né, isso não é algo de Candelária não, mas eu digo a igreja do Senhor de modo geral. Se é jovem, fica esperando um congresso de jovens, uma conferência, para aí sim a mocidade vir para a igreja. Se é senhora, fica esperando um congresso de senhoras, né? Isso não, uma EBF. Amados, não, Jesus está às portas, amém? Então nós temos que todo dia, cada dia mais buscar. Foi lido aqui, buscar enquanto ainda se pode achar, amém? Então que essa palavra, da mesma forma que está aqui queimando no meu coração, também inquieta os irmãos nesse sentido. Não os irmãos que estão aqui, vocês estão fazendo a sua parte, mas a transmissão está sendo gravada, vai alcançar outros irmãos, e eu creio que tem um propósito da gente estar dando essa palavra, amém? Então, próxima quinta-feira, culto de doutrina, né? Isso, nosso pastor Eliezer vai estar pregando a poderosa palavra de Deus. E a pedido do nosso pastor também, amados, eu queria anunciar um culto que vai haver aqui na Assembleia de Deus de Candelária no próximo dia 30. É um culto em ação de graças, certo? Pelo aniversário da irmã Camila, ela optou por fazer aqui em Candelária, né? Isso então automaticamente passa a fazer parte do nosso calendário. Vai ser uma quarta-feira, 30 de novembro, amém? Vai estar aqui ministrando a palavra de Deus o pastor Adriano Mendes, ele que é ali de Brasília, né? Na verdade é aqui do Rio Grande do Norte, mas está agora ali morando em Brasília. Para quem não conhece, ele pregou no centenário da nossa IADERN, né? Naquele evento ali no Arena das Dunas, foi o pastor Adriano Mendes que esteve pregando. Ele vai estar pregando aqui dia 30, no louvor vai estar louvando aqui o Senhor conosco, a irmã Eliane Oliveira, ali do Recife, né? Vai estar aqui também o irmão Tony Henrique, a banda Tabernáculo, de modo que estaremos todos juntos aqui cultuando a Deus, amado. O culto em agradecimento a Deus, não é isso? Mas pela vida da nossa irmã Camila. Então os irmãos também estejam todos convidados, estejam à vontade para chamar seus familiares, tragam pessoas não evangélicas, amém? Para quem já viu o pastor Adriano pregar, sabe que ele tem uma palavra muito evangelística, né? Então, traga um familiar, quem sabe você não traz um amigo, volta com um irmão em Cristo, amém? Então, já coloque em vossas agendas, dia 30 de novembro, culto em ação de graças aqui em Candelária, amém? Convido a igreja dos senhores a se colocar de pé, por gentileza. Nosso irmão Gerard Adriano vai estar aqui orando, nos despedindo a Deus em oração, né? Despedindo do templo, mas continuando na presença do Senhor, amém? Logo em seguida, nosso pastor Natanael impetrando a bênção apostólica. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Foram sempre em culto, com poucas pessoas, as maiores bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida. Quando a gente acha, tem tão pouquinha gente, durante muitos anos, é um desejo meu de voltar a participar mais do culto logo cedo matutino. Quando a gente vê aqui a quantidade de pessoas que tem, para mim já é uma multidão. É tão bom você acordar cedo e conversar com o papai, se derramar nos pés dele, se entregar de corpo e alma e espírito, com o nosso entendimento, sabendo que a gente vai adorar na casa do Senhor. Hoje eu participei aqui do ciclo de oração na parte da tarde e vi uma irmã contando testemunho grandioso no qual já foi desenganada várias vezes pela medicina e o Senhor usando pessoas dizendo, esse negócio não é para a morte. Enfrentando faca, enfrentando bisturi, enfrentando incredulidade dos médicos, e o Senhor dando vitória. Receba cada um de vocês que chegaram nesta noite a sua vitória, porque o Senhor, Ele continua abençoando a vida de cada um que está aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui
para te adorar, para te cultuar, para aprender com a tua palavra, para expressar nossa gratidão a ti, Pai. Eu te peço neste momento, Senhor Jesus, continua abençoando cada um do irmão que chegou até aqui, mas também aqueles que não puderam chegar, Pai, por algum motivo. Louvado seja o teu santo nome. Estamos indo para a tua casa, Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que a nossa casa é tua casa. Nós somos templo e morada sua. Então continua conosco para o nosso lar, que também é o seu lar. Nos protege, nos guarda, nos dá uma noite repleta da tua santa e gloriosa paz. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz: glória a Deus. Recebam a bênção dos apóstolos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. A paz do Senhor, uma boa noite em nome de Jesus.